Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, era grande homem à frente do seu senhor e muito acatado, pois por ele deu Deus salvação à Síria. Era homem valente, porém era leproso. Os sírios saíram em tropas e fizeram prisioneira da terra de Israel uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele curaria de sua lepra. Então Naamã foi informar o seu senhor e lhe disse tudo aquilo que a menina de Israel havia dito. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, que estava escrita: agora, quando chegar esta carta a ti, saberás que te enviei Naamã meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: eu sou Deus, posso matar e ressuscitar? Pois este me manda curar um homem de sua lepra? Sabei, peço-vos, e vede que ele anda buscando ocasião contra mim. E quando ouviu Eliseu, o homem de Deus, dizer que rasgara o rei as suas vestes, mandou dizer-te: por que rasgastes as tuas roupas? Venha ele a mim e saberás que existe um profeta em Israel. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. A minha oração é para que através dela o teu Espírito Santo fale conosco aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de agir, de fluir no nosso meio através da tua palavra, e que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado, seja engrandecido aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós temos aqui uma história bíblica do Antigo Testamento bastante conhecida, né? Qual de nós nunca ouviu falar a respeito da história de Naamã, o temido general sírio leproso? Certamente você já conhece essa história, ou já ouviu por várias vezes outros pregadores falando a respeito dessa história. E hoje eu quero trazer mais algumas observações dentro desse texto, nesse culto de quinta-feira, para que nós possamos aprender algumas coisas, algumas ações que nós precisamos praticar diante de Deus enquanto servimos ao Senhor. Amém? Esse texto ele está relatando uma história no momento de Israel, aonde o governo que domina o mundo de sua época é o governo sírio, né? Que ainda não havia se levantado contra Israel. Inclusive no texto que nós lemos, está registrado um temor no coração do rei, de que tivesse algum motivo para que os sírios se levantassem contra Israel. Isso aconteceria, pouco tempo depois desse ocorrido aqui, isso aconteceria, e a nação de Israel, o chamado Reino do Norte, né? Cuja capital era a Síria, seria dispersado por toda a terra, justamente pela mão dos assírios. E este que era chamado o Reino do Norte, seria despovoado, e aquela terra ficaria deserta. E apenas o Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém, permaneceria intacta até o cativeiro babilônico, e posterior ao cativeiro babilônico, o nascimento de Jesus. E é esta parte, Judá, Reino do Sul, que está intacta até os dias atuais, né? Então, esse temor do rei aqui era um temor verídico, porque realmente a Síria estava querendo um único fio de cabelo, talvez, para acabar com os israelitas. Eles eram a grande potência mundial. Sendo uma grande potência mundial, nós começamos a entender o valor que esse homem leproso tem diante da história de Israel. O texto diz que ele é o comandante do exército da Síria, né?
Infelizmente, em vários locais do mundo hoje estão em guerra. As duas guerras mais conhecidas, né? É a guerra da Ucrânia e a guerra na faixa de Gaza. E todos os dias, quando você assiste o Jornal Nacional, o comandante do exército de Israel dá uma palavra a respeito dos ataques feitos na região de Gaza naquele dia. Naamã seria aquele homem. Esse homem, porta-voz, comandante do exército, que estratégia os ataques ao inimigo, que aparece em rede nacional de televisão, no mundo inteiro. Esse é o Naamã, né? Só para a gente poder ter ideia de quem seria. Eu não me lembro hoje quem é o capitão do exército, o comandante do exército brasileiro, ou o comandante dos exércitos dos Estados Unidos, né? Então eu citei um exemplo aí que está bem presente para nós, o comandante lá de Israel, porque ele vai à televisão todo dia e justifica por que os ataques, quantos morreram, quantos eles prenderam, qual é o próximo passo. Esse é o Naamã. O Naamã é um dos homens mais importantes do mundo de sua época, mas porém ele sofria com uma enfermidade, né? E a sua alta posição, o seu alto escalão político, o seu alto escalão no exército, não era capaz de apresentar para ele uma solução, porque existem problemas que nós enfrentamos, que a única solução que nós podemos ter é aquela apresentada por Deus. Amém? Você consegue me entender? Existem situações que nós vamos viver, que o meu dinheiro não vai resolver, que o seu salário não vai resolver. Ô Milton, obrigado. Seu salário não vai resolver, a pessoa importante que você conhece não vai resolver, embora há situações que isso é importante, né? É muito bom numa situação adversa você ter para alguém importante para ligar. Mas existem situações que isso não vai resolver e a sua confiança, a sua dependência terá que ser única e exclusivamente de Deus. Nessa história de Naamã, hoje nós não vamos focar nos 7 mergulhos, acho que nem vamos chegar até lá, né? Nós não vamos chegar ao 7º mergulho, não é essa a nossa intenção hoje. Eu quero com você olhar junto para Naamã, entender o porquê que esse milagre aconteceu. E esse milagre ele tem pelo menos 2 objetivos: curar o general do exército, né? Tem um tratamento pessoal com ele, porque assim é o nosso Deus. O nosso Deus ele tem um tratamento individual e particular com cada um de nós. Amém? E Deus quer mostrar para Israel que este não era o motivo de guerra, né? Israel temia. Talvez você pense, por que isso aconteceu? Havia um temor no coração do rei de Israel. Israel temia e temia muito. E o rei está com medo desse seu motivo. E Deus vai mostrar para Israel que esse não seria o motivo. O que vai acontecer depois é uma consequência das próprias atitudes de Israel e não de um levante inimigo. Israel vai perder as suas terras, não é porque alguém se levantou contra, é por tratamento de Deus. É Deus que está, entre aspas, punindo aquele povo pelo pecado que eles estavam cometendo. Não porque alguém tinha uma picuinha, tinha uma intriga com o rei ou com a cura de alguma coisa, né? Um dos motivos da cura de Naamã é para que esse não fosse o motivo da guerra, justamente para que esse tipo de motivo não se tornasse um motivo para a guerra. O tratamento de Deus para com Naamã, perdão, citei errado agora há pouco, o tratamento de Deus para com Naamã, ele é tão particular, mas tão particular, que olha como que Deus é maravilhoso sobre a vida dele desde o início. Eles vão em Israel, pegam alguns jovens para trabalharem de escravos, e entre esses jovens tem uma moça que vai trabalhar a serviço da esposa de Naamã. Para aquela menina era uma situação de escravidão. Ela não foi levada para lá porque queria. Não foi um concurso, um processo seletivo.
com edital publicado em Samaria, dizendo, né? Olha, abriu vaga de faxineira, copeira, na casa do general do exército de Naamã. O trabalho é de graça, você vai ganhar casa, comida, vai ser levada para longe da sua família, e o resto dos seus dias você vai servir a pessoas que adoram um Deus estranho. Não era qualquer pessoa que se candidataria para uma vaga dessa. Então a ida dessa moça para lá acontece debaixo de algo forçado, algo que foi imposto, que ela não teve opção de escolha. Ela foi conduzida como escrava para dentro daquela terra. E eu quero valorizar isso, sabe por quê? Mesmo como escrava naquela terra, ela não esqueceu do Deus que ela servia. Talvez eu e você, numa situação semelhante, ou quem sabe até muito aquém daquela menina, xingaríamos Deus. Porque Deus é esse que deixa eu ser presa? Eu sou a serva de Deus, e Deus deixa eu ser presa como escrava, para trabalhar de faxineira, na casa de um povo que adora um Deus estranho. Eu vou largar esse Deus. Mas não é essa a posição da menina. A jovem vai trabalhar como escrava, numa situação aonde ela está sendo oprimida, escravizada, e mesmo assim ela é capaz de falar daquilo que o Deus dela pode fazer. Sabe qual é a hora mais difícil de reconhecer o poder de Deus? Na tribulação, quando tudo vai mal, no dia ruim, no vale da sombra da morte. Esse é o dia difícil de professar as maravilhas de Deus. Mas aquela menina está ali, esfregando o chão da cozinha. Quando a dona da casa entra, talvez dentro da cozinha chorando, imagino eu, buscando, quem sabe, uma situação de desabafo. Não há um diálogo entre a dona da casa e a menina que estava limpando. Do nada a menina solta a frase para que a senhora dela escutasse: ah, se o meu senhor, com S minúsculo, Naamã, sinal de reverência, sinal de respeito, sinal de ela saber o momento que ela estava vivendo. E quando nós passamos por situações adversas, nós precisamos entender esses momentos, para que nós não venhamos abandonar ou largar Deus. Ah, se o meu Senhor fosse até o profeta, presta atenção na frase, essa frase ela é importante para nós. Ah, se o meu Senhor fosse até o profeta que mora em Samaria, ele o curaria dessa terrível enfermidade. Naamã era leproso. A lepra era o câncer em estado terminal para os nossos dias. Era doença sem cura. Quem adquiria lepra estava fadado a viver sozinho, excluído de todo e qualquer convívio social, e aguardasse a morte chegar em algum momento. Se ele era rico, virava mendigo. Se ele tinha muitos bens, virava pobre e ia comer dos lixões da cidade ou da ajuda que levavam para eles. Esse era o destino traçado sobre a vida de Naamã. Já estava chegando perto o dia que ele seria tirado de dentro de sua casa, do seu posto do exército, de qualquer convívio social, e seria colocado num leprosário. Talvez o fato desse momento estar chegando fez com que a mulher de Naamã estivesse desesperada, a ponto de dar ouvidos a uma escrava que está ali há poucos dias, e que sobretudo não esqueceu as maravilhas que o seu Deus é capaz de fazer. Ela deu a dica: se ele fosse até o profeta que está em Samaria, Eliseu, ele seria curado de sua lepra. Depois de esgotada todas as possibilidades financeiras,
Posso falar sem medo de errar. Naamã procurou os melhores médicos do mundo de sua época. O mundo era dele. Ele é general do exército que impera sobre o mundo de sua época. Se tinha um médico no outro país, Naamã foi lá. Se havia um tratamento, uma possibilidade de cura, se havia um remédio experimental em alguma outra nação, Naamã foi lá e todas as suas tentativas foram frustradas. Mas parece que há uma última porta, e essa porta chama Samaria. E ele ouve dessa última porta de alguém que mesmo numa situação adversa, não esquece o Deus que ela serve. Sabe o que vai acontecer? Esse homem arruma as malas. E eu quero chamar a sua atenção para a mala que Naamã arrumou. A mala que Naamã arrumou não era de coisas que ele usava, né? Se você se propor agora chegar na sua casa, amanhã você vai fazer uma viagem, você vai lá arrumar a bolsa, a mala para você levar, você vai pegar a sua camisa, sua calça, sua roupa íntima, sua escova de dente, vai colocar dentro da sua bolsa e você estará pronto para a viagem, não é isso? Essa não é a mala do Naamã. De repente o Naamã, para essa viagem, separa ciclos de prata, moedas de ouro e roupas reais, roupas de gala. O texto cita roupas finas. Eram roupas utilizadas pelo alto escalão ou até mesmo pelo rei. Para que uma mala dessa? Por que Naamã separou esses objetos? Nós não sabemos ao certo qual história a moça contou. Mas a história foi tão bem contada que ele saiu de sua casa sabendo o que o Deus de Israel seria capaz de fazer. Entendeu, meu irmão? Olha para mim. Um incrédulo assírio acreditou no poder que Deus tem para agir sobre a vida dele. Por que às vezes eu e você que somos cristãos, duvidamos do poder que Jesus tem? Por que desanimamos diante de qualquer porta fechada? Por que paramos a nossa caminhada diante de qualquer obstáculo? Por que nos rendemos aos pecados que o inimigo coloca diante de nós? Por que esfriamos na fé, irmãos? Por que deixamos a peteca cair? Se um sírio incrédulo, que talvez nunca tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel, acreditou, por que você está duvidando de que Deus pode tirar você dessa situação? De que Deus pode te libertar, de que Deus pode prover, de que Deus pode te curar? Se um sírio acreditou, por que eu estou duvidando? Por que eu sou incrédulo? Quando eu pego o meu pagamento na mão achando que não vai dar para nada? Por que eu sou incrédulo quando a lata de arroz lá em casa está baixando? Por que eu sou incrédulo quando a conta de luz chega? Por que eu sou incrédulo quando eu busco o resultado do exame que deu positivo? Se um sírio pegou a informação de um Deus de Israel e saiu dali sabendo que seria curado, por que eu vou duvidar? Ele pegou a mala com ouro, prata e roupas finas para agradecer a bênção que ele estava indo buscar. No mais pessimista pensamento, ele falou assim: vou levar alguma coisa, porque se eu for curado, eu tenho como agradecer, eu não vou ficar devendo nada a ninguém. Que já é uma forma de acreditar que algo iria acontecer naquele lugar. Ele tanto faz essa mala, pensando em agradecer pela sua cura, que é os objetos que ele oferece a Eliseu após ser curado, e Eliseu rejeita, e é parte desses objetos que ele entrega a Geazi, que vai lá querendo roubar o rapaz, já que o Eliseu perdeu a oportunidade de arrecadar um dinheiro, Geazi vai lá
meter a mão no dinheiro e a lepra que era do Naamã vai para ele por causa disso, né? Você consegue entender que diante de uma adversidade eu já tenho que estar pronto para agradecer? Você está entrando numa guerra, recebeu a notícia do desemprego, separa o momento da gratidão, porque a vitória que Deus vai te dar é grande demais. Pegou o resultado do exame, deu positivo, prepara para agradecer quando Deus te abençoar. Fica murmurando não, se prepara para o dia da gratidão. Sabe o que é demonstrar para Deus fé? Quero arrancar seu dinheiro, não é isso. Sabe o que é demonstrar para Deus fé? Recebeu uma notícia ruim, separa uma oferta para quando essa notícia ruim se transformar em boa. Fala assim, guarda, separa dentro da sua Bíblia, fala assim, eu vou te dar essa oferta aqui, ó. O dia que o exame que deu positivo der negativo, eu levo ela para o Senhor. Separa o momento, Senhor, esse jejum eu vou fazer na hora que a situação virar. Prepara para agradecer, foi o que Naamã fez. Ele se preparou com antecedência para ser grato a Deus por aquilo que ele estava indo buscar antes de acontecer. Aí o Naamã comete um erro, na minha opinião gravíssimo. Tem um erro aí na história, não sei se você conseguiu perceber ele, erro que nós cometemos muitas vezes. Responde para mim, meu irmão. Quando a menina falou para Naamã ir na Síria, falou para procurar quem, irmãos? O profeta, não foi? Na hora que o Naamã chega na Síria, quem que ele procura, irmãos? O rei. O erro está aí. Eu até entendo Eliseu não querendo nem atender o Naamã depois. Foi uma desfeita. Ele não foi lá procurar Eliseu, ele foi procurar o rei. Ele foi procurar no lugar errado. Nós precisamos aprender na nossa caminhada a procurar no lugar certo. Deus está mandando ir no profeta, é para ir no profeta. Deus está mandando você dobrar o joelho e orar, é para dobrar o joelho e orar. Não é para trocar o cheque no agiota. Não é para sair metendo a cara em tudo quanto é remédio que vai fazer mais pior para você do que bem. Se Deus está mandando você orar e confiar nele, é isso que você tem que fazer. Não vai no lugar errado. Não procura Deus de maneira errada. E o contrário também funciona, né? Se Deus está te direcionando através do médico para tomar o remédio, fazer o controle, toma o remédio. Não vai no lugar errado. Hoje é muito comum, infelizmente, né? Se eu não me engano, a última vez que eu li a respeito, eram 4 em cada 10 brasileiros hoje sofrem de diabetes, né? 4 em cada 10, o número é muito alto, é quase metade da população brasileira é diabética. Eu particularmente acredito no superávit de vendas de remédio, né? Vai lá e põe você como diabético, te dá um monte de remédio, que é o governo que paga, alguém está ficando rico com isso, né? E não é você. Mas não deixa de ser uma verdade, né? 4 a cada 10 brasileiros são diabéticos. Aí você recebe a notícia de que você é diabético. É um errozinho normal. Talvez Deus me livre e guarde, amanhã eu descobrir que estou diabético, eu vou cometer o mesmo erro. Não estou aqui te julgando, não. Aí o que a gente faz? Dá a mínima para isso. Continua metendo a cara no açúcar, bebendo refrigerante, e tá ali barrigada, e tá ali, tá tudo normal, porque isso é só uma diabetesinha. Não, se você recebeu a direção para fazer aquilo, faz aquilo. Não faz de maneira errada. Um dos nossos equívocos na caminhada cristã é fazer o que Naamã fez, procurar no lugar errado. Quando ele procurou no lugar errado, qual foi a resposta que ele recebeu? Eu sou Deus, tenho eu o poder de ressuscitar, tenho eu o poder de te curar. Seu patrão quer uma intriga contra mim,
posso fazer nada por você. Porque quando nós vamos a lugares que Deus não nos mandou ir, é isso que nós ouvimos. É isso que nós ouvimos. Nós precisamos, irmãos, saber ir no lugar certo. E no profeta. E no lugar certo. Aí Eliseu fica sabendo da história, né? E aí Eliseu manda dizer ao rei, para que Naamã fosse até ele. E aí Naamã monta nos seus cavalos e vai até a casa de Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, ele bate na porta. O Eliseu sabe quem está na porta, fala para Geazi assim, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando Geazi abre a porta, pois não, eu sou Naamã, general do exército da Síria. Eu imagino assim uma cavalaria, né? Talvez anunciado com uma trombeta, as pessoas guardando o maior general de guerra do mundo de sua época. Sou o general Naamã, estou aqui para ver o profeta, a mando do rei. Aí Geazi responde assim, o profeta está no quarto dele ali, falou para você descer ali no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E fecha a porta. O Naamã olha talvez para um de seus confidentes e diz assim, pensava eu que ele sairia de sua casa, colocaria a mão sobre a minha cabeça, me ungiria com óleo e eu seria curado de minha lepra. Porventura não há rios melhores na Samaria do que aqui em Israel? Poderia eu me banhar nos rios de lá e não ser curado dessa enfermidade? Mas alguém ao lado de Naamã o encoraja. Acho que Deus teve muita misericórdia de Naamã, porque colocou a menina dentro da casa dele, e depois colocou um servo dele para insistir em que ele obedecesse aquilo que foi proposto. Deus queria fazer alguma coisa na vida de Naamã mesmo. Na nossa caminhada é assim, tem momentos que Deus vai ser muito misericordioso com a gente, e Ele vai nos dar N possibilidades de que nós possamos ser abençoados por Ele. Irmãos, nós somos rodeados por pelo menos 2 tipos de pessoas: aqueles que nos incentivam e aqueles que nos desanimam. Enquanto cristãos, nós precisamos ter alguns filtros para poder lidar com esse tipo de situação, porque em alguns momentos você vai estar rodeado de pessoas que querem a sua derrota, o seu mal, e você tem que tomar cuidado para não ser influenciado por essas pessoas. O texto para mim mais claro sobre esse assunto é Josué, Caleb e os 12 espias. O pessoal foi na terra prometida, precisou de 3 homens para carregar um cacho de uva. Chegaram com as boas notícias: a terra é boa, olha a uva que produz, né? A terra é uma terra produtiva, frutífera, tem planícies, é a terra que mana leite e mel, é a terra que Deus preparou para nós. Porém, é terra de gigantes. Nós não vamos dar conta de vencer o exército inimigo que está lá. É terra de gigantes. E 10 homens se posicionaram para tentar influenciar Israel negativamente relacionado à terra prometida. Mas Josué e Caleb se permaneceram firmes, né? Se impuseram. E quando Josué assume a palavra para falar, Josué não cita só o cacho de uva. Sabe o que Josué cita? A promessa. A terra é de gigantes, mas Deus nos prometeu essa terra. Ela é nossa. Pai Abraão comprou e eles invadiram. Abraão comprou a terra, lá em Gênesis 14, e eles invadiram. A terra é de gigantes, mas a terra é nossa, e Deus nos prometeu a terra.
Quando você estiver cercado de pessoas que te desanimam, confie na promessa de Deus. Deus prometeu, irmãos? Confia na promessa. Deus falou com você em sonho, vai te curar. Deus falou com você, vai abrir a porta. Você está sentindo, você orou e sentiu o Espírito Santo ardendo no seu coração e falando para ele, falando para você assim: confia em mim, confia nele. Mesmo que ao seu lado tenha pessoas querendo te desanimar, confia na promessa de Deus. Ainda bem que, nesse caso que nós lemos, o Naamã tem alguém que o encoraja. Como é bom ter ao nosso lado pessoas que nos impulsionam. O chefe, o subalterno, de Naamã, o comandado de Naamã, vira para Naamã e fala assim: Senhor, se ele te pedisse alguma outra coisa, o senhor não faria? Te andou tantos quilômetros, tantos dias de viagem, a cavalo, estamos aqui, o que custa? O senhor vai lá, mergulha 7 vezes, vamos ver o que acontece. É tão bom estar rodeado de pessoas que nos impulsionam. Não é pessoas também assim que nos impulsionam sem sabedoria, talvez, ou que nos impulsionam para nos ver para longe. Não, pessoas que querem a nossa cura. É muito bom estar ao lado de alguém que quer ver você curado. Naamã tinha ao lado dele alguém que queria ver ele curado. Traz para perto de você pessoas que te impulsionem, que quer ver você curado, sarado, liberto da sua lepra. Isso é uma dica para a vida. Você está lá trabalhando, no seu local de trabalho tem alguém que só coloca para baixo, só fala mal. Você não vai brigar com essa pessoa, excluir, isolar, deixar de trabalhar com ela. Você vai criar um filtro e vai começar a trazer para perto de você pessoas que querem, vamos produzir, vai dar certo, rumo ao topo, nós vamos vender bem, vamos conseguir, vamos acabar essa carga aqui, vamos virar isso concreto, vamos acabar essa faxina, vamos embora, nós estamos com Deus, vamos para frente, já estamos aqui, vamos fazer o que agora? Depois da gente estar nessa jornada, vamos fazer o quê? Fazer o que Naamã fez, dar os 7 mergulhos. Faz o que é para fazer. Esteja rodeado de pessoas que te ajudem, e esteja disposto a fazer o que tem que fazer. O que o Naamã fez? Fez o que foi proposto, obedeceu, e Deus caprichou no pedido. O texto vai dizer que até o 6º mergulho, a lepra estava normal e não tinha nenhum sinal de cura. Porém, no 7º mergulho, estava como a de um bebê, lisa e macia, sem a lepra. Porque ele se dispôs a fazer aquilo a qual foi proposto. Tem uma proposta para nós, irmãos, para servir a Deus, para estar na sua casa, para estar nos seus caminhos, para dizer não ao pecado, para dizer sim para Ele, para adorar a Ele. Faz o que está sendo te proposto a fazer. O diabo vai querer te conduzir a outros lugares, a outras atitudes, a outras decisões, mas como Naamã, faz o que está te sendo proposto, em nome de Jesus. O milagre aconteceu, maravilha. Começamos essa história sabendo qual era o seu fim. Já sabíamos qual era a conclusão. E o que aprendemos com ela, irmãos? Quantas coisas eu falei aqui que nós aprendemos com essa história. Assim é a nossa caminhada. É assim que nós caminhamos em direção ao céu, à nossa bênção, à porta aberta, à nossa vitória. O diabo quer parar a gente, impedir nosso caminho, travar. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida. E como Naamã, nós vamos seguir, já preparados para agradecer a bênção que Deus tem para nós lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos.